só o versículo 35 de Marcos 4. Está sendo só o nosso ponto de partida. Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Às vezes tem momentos da nossa vida em que o caso está perdido, já é tarde. É uma doença com, vamos dizer, um estágio avançado, um câncer que entrou, tem metástase, ou seja, está se espalhando pelo corpo. É uma doença, entenda, nos olhos. Eu lembro de uma senhora que deu testemunho que o glaucoma estava num estágio muito avançado, quer dizer, levando ela para a cegueira. E assim tem outros casos de saúde, mas às vezes não é só saúde, não. Às vezes o casamento já não tem mais jeito, passou de uma reconstrução, de uma reconciliação, tem muitos anos. Até o conto de uma senhora que talvez se eu fosse aconselhar, eu poderia aconselhá-la errado. Por isso que nós temos que ouvir o Senhor. Ela, durante 10 anos aproximadamente, viveu com um homem, tinha 3 filhos com ele. Ele perdeu a cabeça, se apaixonou por uma outra pessoa e saiu de casa. E casou com aquela pessoa. Imagine se ela pedisse para você: olha, irmão, irmã, eu vivi com uma pessoa há 10 anos, eu tenho 3 filhos com ele, mas ele saiu de casa e agora ele casou com outra pessoa. O que você me aconselha? E você poderia dizer: olha, casou, agora Deus vai cuidar de você. Um exemplo. Não, 3 meses depois, o casamento foi anulado e ele voltou para casa. Quer dizer, é tarde, às vezes, para o homem. Nós temos que aprender a ouvir a Deus. Vamos rever aqui o caso de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Quem não conhece a ressurreição de Lázaro? Mas não é a ressurreição, é essas revelações. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O que ela está dizendo? Senhor, já é tarde, não tem mais nada. 4 dias, um corpo de 4 dias é um corpo em decomposição, é um corpo ainda bem apodrecido. E ele diz para ela: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então isso é importante. Mesmo que diante de um quadro irreversível, de uma situação perdida, nós temos que aprender a ouvir a Deus. Isso que é importante. Agora nós vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro? Gênesis, capítulo 18. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 18. E isso é muito importante para nós, né? Ouvir o que a palavra de Deus está falando ao nosso coração. Capítulo 18, isso vai falar para nós. Aí vamos falar só do versículo 10 em diante. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. Visitação nervosa da natureza, você entende. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo eu já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Pega isso aqui, meu irmão. Pega isso aqui que Deus está falando contigo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Não brinca com Deus, não. Deus sabe, às vezes nós vacilamos, né? Não esquecendo que Deus, Ele conhece até hoje o pensamento e até as intenções do nosso coração. Ela disse: não, eu não ri, não. Você riu, sabe? Faz isso não fala que isso é pior para você. E levantaram-se aqueles varões dali e foram para a outra banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Então você vê que a Sara, como o caso, ela também não achava que não dava. E o caso principal que nós estamos estudando hoje é também muito conhecido, que é o Zacarias e Isabel. Está em Lucas capítulo 1. Aí aqui é uma mensagem mais longa um pouquinho, mas as lições são importantes, que valem para todas as áreas. Lucas, depois do Marcos, que é o Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 1. Diz, versículo 5.
Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Às vezes você não vê uma pessoa que é muito de Deus, entenda, mas não tem saúde. É uma pessoa que vive legalmente com Deus, mas não tem prosperidade, sempre aquela amarração, aquela escassez na vida. A pessoa é muito de Deus, mas em algum setor da vida ela não é bem sucedida. A história muda. E diz assim, aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Eu gosto muito disso aqui, sabe por quê? Porque nós vamos ver que o Zacarias tinha feito um pedido para Deus, e o pedido não foi atendido. Às vezes um não de Deus sabe por quê. Não fica nunca zangado com Deus. Quem que gosta de receber um não? Ninguém, não é verdade? Mas às vezes o não é uma benção. Pastor, já não é uma benção? Deus sabe tudo. Nós vamos ver que teve um não aparentemente que no pedido dele, mas depois teve um sim. Então Deus sabe o tempo certo. Mas não é a lição ainda agora. O que eu estou explicando para você é que ele não abandonou o quê? O ministério dele. Lembra do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18? Vamos ver comigo. Ele diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrei no Senhor. Quer dizer, não tenho filho que eu pedi para Deus, todavia me alegrarei no Senhor. Estou com o bolso vazio, puxa, falei, Deus, que situação, mas me alegrarei no Senhor. O quê? A saúde ainda não chegou no corpo, o corpo está doendo ainda. Fui fazer o exame, ainda acusou ainda a doença. Todavia me alegrarei no Senhor. Isso que é a diferença de confiar plenamente em Deus, como eu tenho citado bastante, quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter, porque todo mundo cita o 13, eu também cito, é bonito. O lutador lá de UFC colocou aqui, o jogador de futebol colocou também, Filipenses 4,13, todo mundo gosta, né? Por que diz Filipenses 4,13? Ele diz Filipenses 4, meu Deus do céu, 4,13, Filipenses, meu filho. Ele vai dizer que travou o computador, quer ver? É assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas olha o 12, o que ele diz no 12? O 12 é assim, olha, sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto ter a fartura como ter fome. Tanto ter abundância como padecer necessidade. E às vezes não estamos. Por quê? Porque a nossa comunhão não é plena com Deus, irmão. Nós temos que ter essa comunhão plena. Quando a nossa comunhão é plena, nós simplesmente nos regozijamos na comunhão com Deus. Nós nos regozijamos na presença de Deus. Não estou dizendo que Deus não queira que você tenha isso, que não tenha aquilo, não. Estou dizendo para nós nos examinarmos. Estamos em plena comunhão mesmo? Ele estava. Mesmo faltando, ele continuou servindo. E lembrando que tem que servir a Deus com alegria, Salmo 100, versículo 2, né? E versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Peraí, então ele pediu para Deus um filho, você vê? Mas ele, aparentemente, ele teve um não do Senhor. Pelo menos na época que ele pediu, não veio a resposta. Mas Deus sabia de tudo. E ele diz assim, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão. O milagre traz alegria não só para quem o recebe, mas para os amigos. Vamos que você ficou sabendo que eu estou com uma doença grave, né? De repente, você ficou sabendo que eu fiquei curado. Puxa, o irmão já ficou curado, que bonito, glória a Deus, você se alegra. O milagre traz alegria para todos, mas ele diz assim, porque será grande diante do seu Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Irmão, desde pequeno nós devemos ensinar a todos a serem cheios com o Espírito Santo. Não só até as nossas crianças, nós tivemos um período que nós ensinamos, muitas crianças nossas foram batizadas com o Espírito Santo. Ensinamos, muito, foi muito bonito. Mas também não é só esse não, também os idosos. A Bíblia diz, nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Tem dia assim, pastor, já a pessoa está com idade. Nós temos o caso do pastor Francisco Cunha, já é falecido, já está na glória. Ele se converteu já com uma certa idade. Ele disse, missionário R.R. Soares, eu queria ser mais jovem, porque eu seria um pregador do Evangelho. Mas quem disse que você não pode ser um pregador? Ele se tornou um pregador. E um pregador, que o missionário conta que tinha uma igreja nossa em Botafogo, e o pastor naquela época era muito trabalho e poucas pessoas ainda, o início do ministério. Ele pediu um dia de folga, e assim, quem vai pregar lá? E colocaram o Francisco Cunha. E logo, logo, aquele dia se tornou o maior dia de reunião da igreja. E era um senhor de idade. Então, mas nós devemos buscar, não quero entrar em polêmica, não, mas acima de tudo, nós temos que aprender a ser a igreja, todos, jovens e idosos, todos, serem cheios com o Espírito Santo. É isso que traz sucesso na vida da pessoa. E mais, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O milagre converte. Veja o caso comigo, só comentando, não precisa ler não. Atos 9, 32 em diante. Era um homem chamado Enéas. Durante 8 anos ele foi paralítico. A cura de Enéas foi tão impactante que a Bíblia diz que toda uma região se converteu ao Senhor. Mas é um paralelo que eu faço com a ressurreição de Lázaro. Lázaro esteve morto 4 dias e ressuscitou. O que é mais forte aparentemente? O que você acha? Um paralítico que anda depois de 8 anos ou um morto que ressuscita depois de 4 dias? Se você pudesse medir assim, o peso do milagre, né? Se você pudesse medir o peso do milagre, o que você diria? Você diria, claro, que é uma ressurreição. Mas você sabe que na ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que muitos judeus passaram a crer no Senhor. Muitos, não são todos. Você vê, viram. Tem gente que é muito iludida, facilmente iludida pelo diabo. Isso deve ter sido um truque. Isso deve ter sido combinado. Ele ficou lá no túmulo 4 dias escondido para depois ele... Mas tem cada coisa que você ouve. Eu não mostrei para vocês, que aí o bobinho rosa assim, aquele moço lá deu testemunho 20 vezes, 30 vezes. Acontece, tem pessoa que às vezes está sempre dando testemunho. Mas não falou, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, uma senhora que teve derrame há 3 meses atrás. E ela chegou aqui ontem, eu não consegui, só me napada, mas disse que ela não levantava o braço. Entenda? Deus fez ela levantar e a perna dela era dura. E ela andou aqui na frente de uma maneira, mas ninguém comenta isso. Eu falei, ninguém comenta que aquela senhora de Curitiba tinha uma ferida aberta na perna, era um buraco. E diante dos olhos de todos, o buraco fechou, irmão. Nós temos o do Arthurzinho lá, que tinha o pezinho torto, mas eles não querem saber. Então acontece isso, às vezes o diabo tenta atrapalhar. Você vê que uma ressurreição de uma pessoa morta há 4 dias não levou ao mesmo número de conversão, o mesmo tipo de conversão, como no caso do Enéas. Só um comentário, eu tenho que voltar aqui. E diz, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, ao fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. É bonito, porque quando você fala de algo que alguém lhe contou, você já se alegra, não é verdade? Mas quando você presencia aquilo acontece com você. Eu, por exemplo, de vez em quando você ouve alguém falar, o fulano de tal, sabia que o fulano de tal se converteu? Por exemplo, dizem que Darwin, da teoria da evolução, ele se converteu no final ao cristianismo. Mas dizem, não é verdade? Falam alguns escritos sobre isso. Mas comigo aconteceu, uma senhora me pediu oração e disse, pastor Jaime, papai está no hospital tal, e já estão avisados que estou mandando um pastor, você pode mandar um pastor da Igreja da Graça? Eu disse, posso. Mandei o pastor Felipe Rocha, que já está na glória hoje. E ele foi visitar essa autoridade máxima do nosso país. Ele foi a autoridade máxima aqui do nosso país. E ele foi lá, e a filha dele me contou, pastor Jaime, eu não sou pastora, mas do meu jeito, eu levei papai a Cristo. Que bonito, né?
Puxa, eu falo que tem muita gente que você acha que foi para o céu e foi para o Beleléu. E tem gente que você acha que foi para o Beleléu e foi para o céu. Porque você vê alguém foi lá e pregou. Ele está falando isso aqui. Quer dizer, você vai ser bem disposto. Eu ouvi, entenda? Eu ouvi, eu já presenciei pessoas aceitarem Jesus logo depois irem embora. Irem embora para a eternidade. Eu presenciei isso, entenda, foi até o avô dos meus filhos, levei ele a Cristo, entenda, no final, com 92 anos de idade, eu e o pastor Leandro. Foi num sábado, quando foi na segunda-feira ou terça, ele foi para o hospital e não voltou mais. Nem foi batizado nas águas, mas foi salvo, porque aceitou Jesus. Então nós não podemos perder tempo, temos que falar. Eu falo do pastor metodista que morou aqui na Júlia Mesquita, quando a igreja saiu em 95, 29 anos, vou fazer 30 já no começo do ano que vem. Ele saiu, nós saímos de lá e passamos a ter uma igreja aqui na Júlia Mesquita. A Júlia Mesquita é essa pracinha. Tem muita gente, sempre que eu pergunto, não sabe que o nome dela é Júlia Mesquita. Tem a Avenida São João, você tem a Tibiras, tem a igreja, tem a Pedro Américo, a primeira aqui, que é do Andraus, a segunda é Vitória. Depois da Vitória, aquele pedaço ali, não conta mais São João, conta a Praça Júlia Mesquita. Aí depois da Vitória para lá, volta a contar o número da São João. Então, quando nós colocamos a igreja na São João, verdadeiramente era na Praça Júlia Mesquita 123. Aí nós calculamos o número para colocar São João 1035, para ninguém se enganar. Quando eu convidava pela rádio, pela TV, mas por que eu estou falando isso? Ele um dia acordou e ele viu aquela placa da Igreja da Graça. Ele me procurou e disse, pastor Jaime, que felicidade. Eu sou pastor, já sou jubilado, hoje eu sou um capelão, eu faço só a capelania nos hospitais e em igreja quando eu sou convidado na minha igreja. E eu fiquei tão feliz que minha esposa gosta muito do R.G. Soares, e está aqui em frente à igreja, nós somos já de idade, ela atravessa aqui e já está dentro da igreja. Aí ele contou as histórias dele bonita. Esse pastor Jaime, como capelão, eu levei muita gente a Cristo. Pessoa que não falava mais, mas ouvia. Depois eu fiquei sabendo que eu passei uma experiência com a minha mãe, quando a minha mãe teve uma parada cardíaca, ela teve infecção generalizada por causa da idade, tudo, né? Com 90, quase 94 anos, aí deu uma parada. E depois da parada, quando ela voltou, ela abriu os olhos, mas você fazia assim, ela não interagia contigo. Mas eu fiquei lendo sobre o assunto que a pessoa ouve. Aí eu lembrei que sempre que o médico quer falar uma coisa, o médico disse assim, seu Jaime, vem aqui, por favor. Que ele me tirava de perto dela, porque ela ouvia. Então, passei a colocar música, coisa, eu cantei, até os momentos que ela foi embora, eu fiquei louvando, orando com ela ali. Foi algo maravilhoso do Senhor, não é? Na última hora de vida dela, eu estava do lado dela, cantando, louvando e orando a Deus ali. Mas por que eu falei isso? Então, aí ele contou que ele levou muita gente na hora da morte para Jesus. Irmão, tem gente que acha que você acha que não foi salvo e foi. Por isso que nós temos que aprender, fazer todo mundo, todo cristão ser um capelão. Entenda bem, visitar os hospitais, tirar um pouquinho da sua vida. Uma alma, a Bíblia diz que ela vale mais do que o quê? Todo o tesouro do mundo. Se quer ficar rico para com Deus, ganhe almas. Aprenda isso. E aqui ele está dizendo, então a pessoa se torna bem disposta. Por isso que eu falei. Chegamos ao versículo. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Verdade, todo mundo envelhece. Mas ele estava esquecendo. 37, você já leu comigo. Porque para Deus nada é impossível. Quer dizer, ele não esperava mais. Então é tarde. Ô anjo, tá certo? Eu pedi para Deus um filho, mas seu anjo, eu envelheci. Agora é tarde. Não. Aprenda a ouvir o Senhor. Como o caso da mulher, que o homem foi embora, deixou ela com 3 filhos e casou com uma outra pessoa. Até o pregador pode dizer, irmão, agora é tarde. Ele casou, ora pelo sucesso dele e Deus vai cuidar da saúde dos seus filhos. Não! A direção é dada por Deus. Nós temos que aprender a ouvir o Senhor, causa na justiça. Pastor, eu já até cumpri a pena. E agora? Mas você é inocente? Então você quer provar? Ora é Deus. Já é tarde. Não, vai trazer uma revisão lá. E vai aparecer a verdade. E mais que poderia falar, nossa mensagem é essa. Temos que aprender a ouvir o tempo de Deus. Volta lá, volta só um pouquinho. Capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Aí eu vou entrar na matéria nova, mas não vou citar agora, depois vou falar. E eles deixando a multidão, deixa a multidão, irmão. Você vai ouvir muitos conselhos, não, deixa, faz o que o Senhor está mandando, mesmo que pareça loucura,
mesmo que pareça, é Deus falando ao seu coração, seja dirigido pelo Espírito de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, ao povo de Éfeso, são os Efésios. Capítulo é 6, meia dúzia, versículos 10, 11, 12, 13, hoje é o 13 o principal. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, fortaleça o seu relacionamento com Deus, estreite a sua comunhão com Deus, tenha comunhão todos os dias, lendo a Bíblia, orando, tendo o seu devocional, se possível, em família. Que às vezes nós deixamos, estamos na frente, a família fica para trás. Aprenda, estreite o seu relacionamento com Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Às vezes o não nós ficamos chateados, mas foi Deus quem permitiu o não, porque o sim era uma cilada, irmão. Às vezes o sim é uma cilada. Eu conto o caso do irmão que saiu do trabalho para ganhar 4 vezes mais, quase 4 vezes mais, e era uma cilada, irmão. O sim que ele recebeu, entende? Ele estava buscando de Deus para ter uma prosperidade, quer dizer, aumentar a renda dele. Vocês já ouviram o testemunho? Ele, um amigo que trabalhou na mesma empresa, montou a empresa dele, disse, rapaz, vem trabalhar comigo que eu vou te valorizar, você vai ganhar tanto. E ele foi. Primeiro mês ele recebeu, o segundo também. Falou, pastor Jaime, já ouviu falar isso aqui? Olhão, foi o caso. No terceiro mês ele atrasou, no quarto ele abriu o jogo, rapaz, está difícil. Fiquei mais uns dias com ele, eu não tenho condições de pagar. Era amigo, saí em paz, não tive discussão nenhuma. Misericórdia que eu tive, porque eu voltei na antiga empresa, contei tudo para eles, eles me aceitaram de volta. Não com o mesmo status, agora eu era um novo funcionário. Mas o que foi o caso? Cilada, irmão. Nós temos que pedir a Deus a direção. Aí ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você vai ficar assustado com o que eu vou pregar para você agora. Talvez você não ouviu isso. Às vezes nós temos que lutar contra um demônio que tenta nos seguir, tenta nos amarrar ou nos dirigir. Ele estava sossegado, tinha 20 anos de empresa. Quer dizer, mas veio aquele negócio, não tem que ganhar mais. Ganhar mais é benção, mas tem que ser com a direção de Deus. Nós temos que lutar contra um demônio que às vezes está na nossa vida, que causa uma ansiedade em nós, uma inquietação, uma agitação, que nós não conseguimos ouvir. Nem a Deus, às vezes nem as pessoas estão ao nosso redor. Aí vem a parte de hoje. Portanto, domai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tem um dia mau, o dia que parece que as coisas não estão funcionando, parece que não está dando certo. Lembra do Abacuque, né? A vide não floresce, o figo não aparece lá, mas fica firme no Senhor. Nós estamos vendo o caso do livro de Ruth, capítulo 1. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Ela se tornou uma mulher, entenda bem, ancestral de Davi e do Senhor Jesus. Mas, aparentemente não era nem para acontecer isso. Por quê? Porque era proibido uma moabita entrar lá no meio do povo de Deus. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que também um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Aqui isso era na terra, não era só ali não. Mas às vezes até na obra de Deus, ou no povo de Deus, ou no meio do povo de Deus, acontecem dias maus, tempos difíceis. Verdade. Morim já conhece a história, mas tem gente começando. Belém quer dizer casa de pão. Moabe era uma origem pecaminosa. Foi 2 filhas que embriagaram o pai e tiveram filhos com ele. Cada um teve um filho. Uma ficou com o nome de Moabe, outra Amon, que era Benoni, tornou Amon. Assim andaram 2 nações, Amonitas e Moabitas. Foram pedras de tropeço para o povo de Deus. Foi muita opressão mesmo, muita luta com eles. Você vê? Uma coisa impensada. Aí ele foi para lá. Quer dizer, ele foi para um lugar de origem pecaminosa. Saiu da casa de pão, da onde mais tarde viria o rei Davi, o maior rei de Israel, e depois viria o rei dos reis, que é o Senhor Jesus, que é o próprio Deus que se fez homem. E diz assim, era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Esse é o erro.
Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, olha o que diz lá para nós, 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quer dizer, o quem é nascido não deve pecar, mas se a pessoa pecar, ela não vive na prática, ela entende que errou e ela se arrepende. Ela entende até nos pensamentos, ele não consegue pensar coisa errada, ele não consegue viver, entenda, porque às vezes a pessoa passa um momento difícil e ela cria, entenda bem, o seu mundo, que o pessoal costuma dizer platônico, que é uma ilusão que ela cria, uma fantasia, uma coisa que nunca vai ser realidade, e ela cria porque ela se sente bem naquele mundo. Aquele mundo é pecaminoso, irmão, ainda que seja só na mente. Ainda que a filosofia vai dizer que é espírito, é uma coisa, vamos dizer assim, espiritual. Não vou entrar em polêmica no assunto, não. Não cria esse mundo que não existe. Esse mundo, entenda bem, que é paralelo, que as pessoas vivem uma fantasia, uma coisa que nunca vai ser uma realidade, mas a pessoa se realiza ali. Vamos falar numa linguagem talvez mais clara. A pessoa está enfrentando uma crise familiar, conjugal, e ela começa a criar um amor platônico, quer dizer, um amor de fantasia, só para ele mesmo, que ele sente. Isso é diabólico, você tem que parar com isso. Você está morando em Moabe, está levando a sua mente para Moabe, onde você vai ficar preso pelo diabo. Então você tem que se libertar disso completamente. Como é que você se liberta? Com a palavra de Deus. Falamos mais na frente. E ele ficou ali. Bem, tem gente que acha que faz coisa errada que não tem consequências. Tem. O salário do pecado é a morte. E diz assim, e morreu Elimeleque. Vai chegar a conta um dia. Marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E o nome de uma era Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quase 10 anos. Veja o livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Diz assim, nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Mas por que a Ruth entrou? É outro caso. A Bíblia diz, não erreis, os adúlteros, ladrões, roubadores não entrarão no reino de Deus, mas se eles se arrependerem, aí entrarão. É a mesma coisa. Então houve ali uma mudança. A Ruth depois fala para Noemi, o teu Deus vai ser o meu Deus. Uma história muito bonita, mas para outro dia. Aí aqui, vamos ver isso aqui. Eles então fizeram algo que não estava de acordo com a palavra, mas acharam que não tinha problema. Ficaram ali quase 10 anos. Nós estudamos isso. Tem pessoa que o tempo vai passando, cometeu um erro, 2 anos, 10 anos atrás, 20 anos. Amigo, se não foi confessado, aprenda isso. Pecado não confessado é pecado existente. Não vai cair no esquecimento, porque Deus é amor, mas Deus é justo. Ele disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ah, pastor, Ele perdoa, mas o homem não perdoa. Se você ofendeu o homem, você tem que pedir perdão para o homem, para a pessoa, às vezes o marido para a mulher para o marido, o pai para o filho, o que for, o amigo para o amigo. E ainda que a pessoa não vá perdoar, é o problema dela, mas também prepare que, ore que Deus prepara a hora para você falar. Voltando nessa mensagem que é importante agora, diz assim, e morreram também ambos, ficando assim essa mulher desamparada dos seus filhos de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Ela não devia ter saído. Então todo mundo passa, mas se você ficar, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele, quer dizer, o momento mal vai passar, irmão. A tempestade não vai ser eterna. Você tem que aprender a resistir àquele dia mal. Como é que eu resisto? Vamos voltar no Efésios, que é importante. Como é que você resiste o dia mal? Ele falou para nós, Efésios 6, capítulo 6, versículo 13. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É tempo de guerra, é tempo de oração. Às vezes é uma guerra, seja qual for, para você não tomar decisão precipitada, é aquele dia que você tem que, se não souber orar, vai cantando, vai louvando a Deus, que Deus vai lhe dando a direção. Mas não pode, entenda bem, é tomar as decisões sem o Senhor, é ser precipitado e agir como agiu Elimeleque, levando sua mulher e seus 2 filhos à exposição do erro,
tanto que ele perde 2 filhos. Tem gente que ainda expõe a família ao erro, coisa séria mesmo, e diz: tomai para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Eu fiz tudo, nada aconteceu, então vou louvar a Deus. Vou louvar porque Deus está no controle. Eu fiz o que Ele mandou, então eu vou começar a louvar, aí Ele vai honrar. Segura essa palavra e Deus vai abençoar, tá bom?